Já são mais de 10h15, por conta disso a gente subiu até o gabinete e conversou com o Carlos Vieira, e ele disse que ela não vem para a Assembleia, mas que ela está lá no gabinete. Esse convite já foi feito algumas semanas atrás, na última Assembleia. Foi um convite entregue à magnífica reitora e nós cumprimos o nosso dever. Ontem foi aberto as duas reitorias, tá? Proposta encaminhada na nossa Assembleia, na reunião do comando, e fizemos a Assembleia hoje. Estamos aqui cumprindo o nosso ritual e a magnífica reitora não cumpriu o papel dela. Para a Roselane então vir até aqui, porque a gente tem um cerimonial que poderia ter sido feito na nossa Assembleia, e infelizmente com a não participação da reitora na Assembleia, a gente vai fazer aqui na... Então eu estou propondo que a gente só saia daqui quando ela nos atender lá embaixo na Assembleia. Ela vai descer conosco aqui até a Assembleia, senão nós vamos ocupar o gabinete até que ela assine a resolução. Ou ela desce, ou a gente fica aqui até que ela assine a resolução. Ou ela desce para conversar, ou ela desce para conversar, ou assina aqui. Aí nós vamos ocupar a reitoria? Não, aqui a gente só aceita se ela assinar. E aceita conversar com ela lá embaixo. Lá é... O cerimonial que a gente tinha preparado ali, que seria um espaço mais adequado, né, para esse cerimonial, mas vamos começar. Agora que entra o enterro das 40! Então a gente tem o papelzinho, eu enterro, então vamos lá, eu enterro às 40 horas. Todo mundo colocando aqui dentro do caixão aquilo que enterra. Eu enterro você, coroa! A falta de democracia. Eu gostaria de chamar a Brenda para fazer uma fala sobre
sobre a luta dos trabalhadores no mundo pela redução da jornada de trabalho, que não é nada que os trabalhadores da UFSC inventaram. Bom dia. Bem, como a Veridiana já introduziu, é uma breve contextualização sobre a jornada de trabalho. As questões que envolvem a jornada de trabalho fazem parte de um processo histórico vinculado ao desenvolvimento econômico, às mudanças sociais e culturais e à natureza das atividades laborais e da produção da vida humana. Nas sociedades anteriores ao capitalismo, a produção tendia a dominar a vida humana por 24 horas. Isso perdurou até o escravismo, quando os escravos trabalhavam o dia inteiro. No princípio do modo de produção capitalista, quando não havia regulamentação trabalhista, a forma mais utilizada para a exploração do trabalhador era a jornada de trabalho. 30 horas já! 30! Bom, gente, momento histórico aqui para nós. Mas não é um momento histórico porque hoje, é um momento histórico porque isso é a síntese de 50 anos de luta da nossa categoria, desde que ela nasce enquanto categoria. Estamos todos de parabéns, estamos aqui sintetizando todos os companheiros que já lutaram por melhores condições de vida, que lutaram por democracia na universidade, que lutaram uma universidade para todos, usuários e trabalhadores. Parabéns a todos. Pessoal, a luta da jornada de 30 horas, quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre o quanto ela é antiga. Em 2012 eu pensava que ela datava de uns 20 anos. Depois do tempo nós descobrimos que era 40. Recentemente, a nível nacional descobrimos que, pasmem, a universidade nasceu com jornada de 30 horas no Brasil. A jornada de 30 horas, pessoal, era a jornada da Universidade do Brasil, que é o antigo nome da UFRJ. Isso tem mais de 50 anos. Essa universidade tem 50 anos. A Universidade do Brasil tem 70, quase 100 anos e já nasceu com 30 horas. Mas vejam só como nós fomos perdendo o direito. E como agora nós podemos reconquistá-lo e tomar pela mão a universidade como categoria que pensa na universidade, não só na categoria. Vejamos, estamos aqui falando de uma jornada que permite a ampliação do horário de atendimento da universidade. Estamos falando de uma jornada que não só preserva a força de trabalho, como respeita os desenvolvimentos tecnológicos e os desenvolvimentos das próprias forças produtivas, que é muito mais do que um computador. Desenvolvimento de força produtiva pressupõe desenvolvimento dos próprios trabalhadores, mais hábeis, mais inteligentes, mais capacitados para produzir. E o que nós produzimos, senão a educação, senão o conhecimento humano? Produção e difusão de conhecimento. Não é isso a missão dessa de todas as universidades no Brasil? Nós somos parte integrante da formação da sociedade brasileira. E quando nós falamos que nós, técnicos, podemos ter uma jornada mais humana, nós falamos que a classe trabalhadora, que quem produz a riqueza social, possa ter uma vida mais humana. E nós falamos também que a universidade pode sim atender a sua comunidade por muito mais tempo. Agora, existem alguns argumentos que são importantes de serem colocados. O primeiro deles, é legal. É claro que é legal, pelo amor de Deus, todo mundo sabe que é legal. Estamos falando que a CGU, a AGU, o MEC, o TCU, o Ministério Público vão nos processar, só que eles têm a jornada flexibilizada também. Vão nos processar como? Vão processar a si mesmos também? Sabemos que é legal. A Constituição de 88 já prevê a jornada da classe trabalhadora em geral no Brasil entre 30 e 44 horas. Então, portanto, é esse intervalo. Temos um decreto desde 2013, um outro desde 2005, prevendo a flexibilização para alguns casos, que é ampliação do horário de atendimento, no mínimo 12 horas ininterruptas. E aí surge um outro argumento. Mas se vai aumentar, precisamos no mínimo de dobro de pessoas, matemática básica. Mas não se pensa em organização de trabalho com matemática. Se pensa em organização de trabalho a partir do viés da economia política. E a economia política básica, de primeira fase, ela já diz o que é organização e reorganização dos processos de trabalho. Nós sabemos sim que nós podemos, em todos os setores da UFSC, hoje mesmo, atender 12 horas ininterruptas. E nós sabemos que o decreto permite isso, porque todos os setores da UFSC atendem usuários.
o decreto que prevê a flexibilização da jornada de trabalho e que não diz para ninguém assinar outro contrato, que não diz que é ilegal, que não diz que o nosso contrato de 40 horas vai ter que ser reassinado para um de 30 com redação de salário, prevê como o serviço público trabalha com jornada flexibilizada de 30 horas, as 30 horas oficiais que nós falamos. Ele prevê uma ampliação do horário de atendimento. Para ampliar o horário de atendimento, tem que reorganizar socialmente o trabalho, e a UFSC tem absolutamente todas as condições para atender a todos por no mínimo 12 horas e com 30 horas para todos os tais. Nós sabemos disso, nós temos um estudo técnico que foi entregue a essa gestão há quase um ano, ainda não foi debatido com a comunidade, é uma pena. Mas nessa greve, o que nós sabemos, fizemos. Nós nos organizamos, sabendo que é legal, sabendo que a universidade tem condições técnicas, e não é matematicamente falando, é a partir da economia política falando, a partir da produção nós falamos, e chegamos à seguinte conclusão: se é legal, se tem gente, só falta oficializar. Mas oficializar como? E aí, já que os técnicos são os únicos nessa universidade que discutem as 30 horas, nós já pedimos para discutir oficialmente com toda a comunidade, mas nós não somos ouvidos. Fizemos a proposta. Quem é que pode fazer a proposta senão quem discute, senão quem tem propriedade para falar do tema? E nós temos a propriedade para falar do tema. Durante essa greve nos reunimos, reuniões abertas, e fizemos uma resolução normativa que não fere nenhuma lei, já consultamos advogados, e que permite as 30 horas para todos, com ampliação de horário para toda a comunidade universitária. É o fim da moeda de troca, é o fim das portas fechadas nessa universidade, é as 30 horas para todos. Vou pedir para a companheira entregar a resolução, e é 30 horas já! 30 horas já! Roselane, a nossa resolução normativa, a nossa proposta de resolução normativa para a concretização das 30 horas na instituição. É um documento construído por todos os tais da UFSC, todos que contribuíram com o relatório de Organiza, e que é uma luta e um sonho de todos que estão dentro dessa categoria. Magnífica reitora, os tradutores e intérpretes de livros da UFSC estão parados pela oficialização da jornada de 30 horas e pela pauta nacional e local da greve. Há 5 anos estamos atuando em jornadas de até 11 horas diárias para resolver um problema da administração. Desde ontem, o curso de graduação em Letras Libras decidiu em assembleia pela paralisação total do curso em solidariedade à greve dos técnicos administrativos. É importante destacar também, e agora rapidamente, falando da questão, objetivamente, da questão das 30 horas. Quero destacar que essa administração, desde que assumiu, não fechou os olhos a esta situação. É importante registrar que nós fizemos sim uma parceria com um grupo de técnicos administrativos vindos de uma deliberação de uma Assembleia Geral de Técnicos Administrativos em Educação. Fizemos um acordo, uma pactuação de desenvolvimento de um trabalho técnico para que reconhecêssemos a realidade institucional e pudéssemos, a partir daí, construir políticas em relação à gestão de pessoas e o trabalho na universidade. Quero destacar que foi feito, sim, encaminhamento ao Conselho Universitário por essa reitoria de que essa discussão fosse feita, inclusive de forma bastante ampla, em todos os setores da universidade. Isso foi encaminhado, inclusive, como pauta do Conselho Universitário. No entanto, infelizmente, isso foi recusado na época pelos conselheiros e conselheiras como uma atividade institucional, mas apenas como uma atividade administrativa. Mesmo assim, quero destacar que estamos participando e participamos no final do ano
que há uma assembleia de técnicos administrativos neste local, onde foram apresentadas as várias questões relativas à questão de 30 horas como uma pauta nacional, que é, inclusive, o que está no último informe da FASUBRA. O último informe da FASUBRA foi discutido na última reunião da Andifes. E a questão das 30 horas será a flexibilização, a questão da legislação, será a pauta da reunião da Andifes para o partilhamento de experiências entre reitores e reitoras. Por quê? Porque há muitas informações que circulam, não é? Que muitas vezes dão a impressão de que as questões são bastante fáceis de serem concretizadas. E não é isso que nós estamos vendo. Tive a oportunidade de conversar com o reitor da Universidade Federal de Pelotas, que é um exemplo bastante utilizado por todos e todas, como um exemplo de referência na questão da flexibilização da jornada de trabalho. Perguntei ao reitor o que havia sido deliberado, o que havia sido encaminhado oficialmente pela reitoria da UFPEL. Nós temos a seguinte informação. O encaminhamento feito é exatamente o que eu havia escrito. Eu já vou concluir, que é exatamente isso que eu vou. Eu escrevi esse texto, está aqui há algum tempo. Essa reitoria, e isso é a UFPEL oficializou a flexibilização da jornada de trabalho apenas na área da saúde. Informalmente, e aí isso é informalmente, a UFPEL continua, não é, realizando esse trabalho de discussão e diálogo interno. Foi isso que ele informou. Ele, inclusive, se propôs a vir à Universidade Federal de Santa Catarina para dialogar com a comunidade universitária, com os técnicos administrativos e em relação à experiência que está sendo feita na UFPEL. E, inclusive, o diálogo que está sendo feito em relação com toda a comunidade universitária. Essa reitoria considera importante a redução progressiva da jornada. Essa reitoria considera importante a redução progressiva da jornada de trabalho nos setores onde a legislação possibilita, no turno único após 21 horas, conforme a Lei 5690 e conforme a portaria Decreto 4863 de 2003. Podemos encaminhar isso a partir de agora, que é, inclusive, o que havíamos conversado e aguardamos o retorno do sindicato, não é? após a Assembleia em dezembro. O que foi naquele momento acordado é que nós iríamos estar fazendo esse encaminhamento e iríamos estabelecer momentos de reunião onde nós iríamos fazer realmente essa discussão e esse diálogo institucional. Podemos encaminhar isso, já foi encaminhado, como já foi inclusive divulgado. Para além disso, infelizmente, embora haja aqui a afirmação de que é possível, de que é legal, não é? Há contradições em relação a isso. Gostaria de lembrar a todos e a todas da legislação do concurso de professores no ano passado. Em janeiro do ano passado, uns diziam que era de um jeito, outros diziam que era de outro jeito. Havia várias interpretações. O próprio advogado do sindicato tem claro isso, não é? Bem, infelizmente a legislação impede e exemplos nacionais dão conta de que a Contradoria Geral da União não está acervando o controle não apenas sobre os dirigentes, mas também sobre os técnicos administrativos em educação. Ou seja, o exemplo recente, volto a dizer, da Universidade de Brasília. Por descumprimento da jornada de trabalho e do contrato de trabalho. Eu volto a dizer, naquela ocasião na Assembleia, já vou concluir, naquela ocasião na Assembleia, muitos afirmaram, quando eu coloquei essa questão, de que nós todos somos adultos e assumimos nossas responsabilidades. Naquele momento, eu reafirmo agora, o meu compromisso
é com todos e com todas. O meu compromisso é não colocar em risco nenhum de vocês por uma atitude impensada, ou minha ou de quaisquer conselheiros e conselheiras. Eu tenho essa responsabilidade como gestora pública. Isto não significa, e é isto que é importante, primeiro, sempre disse, e digo isso há muitos anos, vamos mudar a carga horária de trabalho na UFSC, nas universidades brasileiras, no serviço público, se o sistema jurídico conseguiu fazer essa alteração, que o Ministério Público e outros provavelmente conseguiram, nós sabemos o lugar em que eles ocupam. Como fazer isso? E foi isso que eu disse há alguns anos. Movimento, mas também processos jurídicos que mostram que é possível. Infelizmente, nós temos apenas um exemplo, né, de uma procuradora federal, e aqui está fazendo justiça pela verdade, porque nós não podemos ficar em meias verdades, do Cefet do Rio Grande do Sul. Foi a única emissão de portaria em relação a isso. Então, eu gostaria, mais uma vez, de dizer, né, e reafirmar aqui o nosso compromisso em dialogar institucionalmente, em fazer os encaminhamentos que precisam ser feitos, em conversar e dialogar sobre essa questão. Agora, quero reafirmar, essa não é uma ação interna, essa é uma pauta nacional. Do mesmo jeito que a mudança de nível D para nível E dos intérpretes é uma mudança que necessita de mudanças a nível nacional. E eu acredito que bem trabalhado, bem organizado e fazendo enterros como estes, em frente ao MPOG e ao Ministério da Educação, que o sucesso universal para todos e para todas será garantido. Então, parabéns pela organização. Eu espero que o respeito, vou dizer aqui o que disse outro dia numa reunião. Me vejam como uma gestora que tem muitas responsabilidades, mas que partilha com vocês todas as questões que hoje vocês vivenciam. E por isso tenho mantido posição firme de defesa do direito do movimento de greve nacional em Brasília. E isso pode ser mostrado não apenas por testemunhos, mas pelas gravações das reuniões na Andifes. Muito obrigada. Vou fazer a leitura, já fiz, mas vou refazer a leitura. E na segunda-feira estamos apostos para conversarmos e fazermos uma programação de diálogo sobre este tema. Muito obrigada. E desculpem pelo contratempo de subir e descer, mas a questão foi essa. Nós temos aí um convite na sexta e 3 dias com a reitoria fechada. Isso realmente eu tenho que também tomar posições, como vocês sabem, políticas. Muito obrigada.